Graça e paz, família Restaurar, tudo bem com você? Vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa a notificação para que quando a gente lançar um vídeo, você seja o primeiro a ficar sabendo. E agora vai começar um vídeo que vai falar tremendamente no seu coração. Então Deus tem algo para você. Bora para a palavra? Deus te abençoe. Eu não sei como você se enxerga nessa noite. Eu não sei como você se vê. Talvez as pessoas não te vejam como aquele que é íntimo, porque talvez você não pega o microfone na mão. Talvez você não ministra louvor como esses meninos ministram. Mas o Senhor, Ele te conhece e Ele quer entrar na sua casa também, querido. A ceia está pronta. Está todo mundo lá. Abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 22, do 15 em diante. 22, 15 até o 20. À medida que você achar, você dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tome isso e partilhe uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e deu graças, partiu e ordenou aos discípulos dizendo: esse é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora vamos lá para João, Evangelho de João 13. Vai achando e vai dando glória a Deus aí. Diz assim: versículo 4, para ficar mais rápido. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-o com uma toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que disse: Senhor, vais lavar meu pé? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria trair, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como eu disse, não como eu fiz. Glória a Deus. Nós já entendemos o contexto de como foi aquela quinta-feira para Jesus. E ele chega então até o lugar onde ele tanto ansiava. Ele mesmo disse: como eu esperava, como eu estava com expectativa para estar sentado aqui com vocês. E eu acho essa passagem muito forte, porque ele falava assim: eu não vou
mais tomar do suco da vide, eu não vou mais tomar do vinho até chegar o dia que a gente se encontrar de novo no céu. E as palavras de Jesus aqui são palavras que ele está dizendo assim, com expectativa para que isso aconteça. Sabe o que Jesus está falando? Olha, eu tenho expectativa, Dani, de um dia sentar com você no céu e participar dessa ceia. Eu anseio por sentar com você nessa mesa e comer desse pão, Nira. É isso que Jesus estava falando. Eu ansiei por esse dia, mas tem um outro ainda muito maior, que depois eu vou poder sentar com vocês, porque até lá eu não vou mais participar, não vou mais tomar desse vinho. Mas um dia vai chegar que eu vou sentar com você, João, eu vou sentar com você, Tiago, eu vou sentar com muitos mais discípulos e nós vamos ceiar junto. Eu tenho expectativa nisso. Jesus estava falando assim. Ele tinha expectativa, ele chegou naquele lugar. E se você começar a ler o Evangelho de João, capítulo 13 em diante, você vai ver tantos ensinamentos que o Senhor nos deu naquela mesa. Muitas pregações que a gente ouve aqui e a gente não consegue entender ou não lembra que foi naquele momento de mesa que Jesus estava ensinando. Foi naquele momento ali que Jesus falou para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, também em mim. Eu vou para a casa do Pai, mas lá eu vou preparar uma morada para você ir também. Era nesse contexto, porque Jesus sabia. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, não entristeça a tal ponto, porque Jesus sabia o que os discípulos iriam passar. Ele estava perto de morrer e a preocupação dele era com seus discípulos. Ele estava perto de passar o maior sofrimento do mundo e a preocupação dele era comigo e com você. Veja isso. Não fique triste, porque isso vai acontecer, mas é porque eu vou preparar um lugar para mim e para você. E aí Tomé, eu acho que Tomé era mineiro, não tem como. Ele era muito desconfiado, porque Jesus fala bem assim: eu vou preparar um caminho, um lugar. E Tomé fala bem assim: mas como é que eu vou saber chegar no lugar se eu nem sei onde é o caminho? Aí Jesus fala bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí Felipe vê que Tomé dá um vacilo, quer mostrar também que ele sabe de alguma coisa. Falava assim: não, Jesus, nós só queremos ver o Pai. Humilde ele: deixa só a gente ver o Pai. Jesus fala: pelo amor de Deus, quem vê a mim vê ao Pai, porque eu faço aquilo que o Pai quer que eu faça. Eu vivo no Pai e o Pai vive em mim. Não tem visto. E Jesus vai ensinando ali. Ele vai ensinando naquela mesa. É nesse lugar que Jesus promete um Consolador. Olha, eu vou para o Pai, mas vocês podem ficar tranquilos, porque eu não vou vos deixar órfão. Eu enviarei um Consolador. É nessa mesa, nesse lugar. Jesus está perto para morrer. Jesus está perto para experimentar algo que ele nunca tinha experimentado, que é a separação dele com o Pai. E a preocupação dele é: os meus discípulos, meus filhos, aquele que o Pai me deu, eles não podem ficar órfãos. Ainda que eu experimente a minha separação com o Pai, eles não podem ficar órfãos. E ele promete um Consolador, o Espírito Santo que habita em mim e em você. Por isso você nunca está sozinho. E ele vai ensinando. Jesus, ele ensina que ele é a videira e nós somos o ramo. Ele fala bem assim: aquele que está ligado, o ramo que está ligado na videira, esse frutifica. E o que não frutifica é cortado e lançado fora. Mas o que frutifica é podado. Lembra da pregação? Sabe por que às vezes a gente acha que está sendo cortado?
Mas a gente está sendo cortado, a gente está sendo podado, porque o ramo precisa ser podado para dar mais fruto. Olha só, Jesus está prestes a passar tudo aquilo, e Ele está olhando para mim e para você. Deixa eu ensinar uma coisa para você: quando as coisas ficarem difíceis, tenha em mente que é o Senhor que está podando para você frutificar ainda mais. O Senhor vai ensinando nessa mesa. Você olha para os discípulos assim: olha, o mundo vai odiar vocês, vocês serão odiados, e bem-aventurados serão vocês por isso. E eu quero abrir um parênteses aqui. Tem crente que é chato, e é chato mesmo, e acha que o mundo odeia ele porque ele é chato. Não, você só é chato. Mas quando você está posicionado no Senhor de fato, não tem como, alguma coisa, alguma retaliação vai acontecer. É alguém que não vai concordar com a sua oração no seu trabalho. É alguém que vai tentar falar mal de você porque você se posiciona no Senhor, porque você não participa da roda dos escarnecedores, da conversa que você sabe que não faz bem para a sua alma, para o seu espírito, porque você não quer olhar as coisas que eles olham. É por isso que o mundo vai te odiar. Não é porque você é o chatão, porque às vezes a gente acha, né? A pessoa não gosta de mim, mas você não é legal, cara. Faz sua parte. Enquanto depender de nós, enquanto depender de nós devemos buscar a paz com todo mundo. O que vem do outro lado é do outro lado. A nossa parte é buscar a paz, apresentar o Senhor, servir. Jesus nessa mesa, Ele ensina algo que nós sabemos de cor e salteado. Ele fala assim: ó, no mundo vocês terão aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já sabia que ele iria vencer. Eu vou passar por um monte de aflição. Imagina a mente de Jesus. Eu vou ser aflito na minha honra, eles vão me despir. Eu vou ser aflito no meu corpo, eles vão me torturar. Eu vou ser aflito nas minhas emoções, eles vão zombar de mim. Eu vou ser aflito no meu espírito, porque por causa do pecado que eu vou carregar na cruz, eu vou ter separação com o Pai. Jesus, Ele foi afligido, mas Ele olha para mim e para você e fala bem assim: tem bom ânimo, vocês vão ter aflição, mas eu venci, e por causa de mim vocês também vão vencer. Essa é a mesa da preparação. Essa é a mesa da quinta-feira que precede a morte de Jesus Cristo. Essa é a mesa da quinta-feira mais profética que aconteceu no mundo todo, em todos os tempos. Essa é a mesa. Ah, meu irmão, Ele ansiava estar ali. Ele muda o status dos seus discípulos naquela mesa. Eu não vou chamar vocês mais de servos, não, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Vocês são meus amigos. O meu relacionamento com vocês é de amizade. Eu amo vocês a esse ponto. E tudo isso que Jesus faz na mesa com aqueles 12, Ele faz comigo e com você também. É o nosso acesso. Jesus, Ele pega uma bacia, enche de água, pega uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. É a quinta da preparação para o maior evento de toda a humanidade. E Jesus agora Ele vai dar 3 ensinamentos aqui. E eu quero compartilhar com vocês esses 3 ensinamentos. Porque nós estamos na preparação. Eu não sei aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mas nós precisamos estar preparados para aquilo que Ele vai fazer. Jesus, Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele está dando uma lição. A primeira lição é sobre humildade. Ele era o mestre,
Ele era o Senhor, Ele era o chefe, Ele era o líder, Ele era o pastor, Ele era o general, Ele era o maior dali daquela mesa. A função de lavar os pés era dada para o escravo, para o servo, e de preferência um escravo que não fosse judeu, gentil, que era considerado menor ainda. Jesus, ele abaixa e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Ele está ensinando aqui humildade. Para estar preparado para aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, nós precisamos ter humildade. E humildade, querido, não é quando eu falo que eu sou humilde. Na verdade, se eu falo que eu sou humilde, eu já não sou humilde. Porque a humildade não é pelo falar, é pelo fazer. Jesus, ele não fala, ele faz. No final, nós lemos ele falando bem assim: olha, vocês entenderam o que eu disse para fazer? Não, vocês entenderam o que eu fiz. Sabe como a gente sabe que a gente está sendo humilde ou não? Quando nós servimos e quando nós honramos. A demonstração de humildade é servir e honrar. É isso que Jesus estava fazendo. Ele estava mostrando que ele era um servo e estava honrando aqueles que estavam com ele, independente de quem era. Jesus serve aqueles que, entre aspas, eram os menores. E eu amo pessoas que servem em lugares que não são vistos. Eu amo, meu coração está nisso. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa na casa do Senhor, fora da casa do Senhor, que ninguém está vendo, eu acho maravilhoso. Não que o Senhor não retribua ou não veja, o Senhor está vendo, mas eu acho maravilhoso. Eu vejo verdadeiramente o ensinamento da humildade de Jesus, porque não tem plateia, ninguém está vendo. É a ligação que você faz e ninguém vai saber. É a visita que você faz e ninguém vai postar. É o copo descartável que você tira e não vai para o Instagram. É a oração que você faz pela madrugada e ninguém está percebendo, querido. É o servir. Humildade é servir e é honrar. Honrar a todos. Porque se eu escolho quem eu honro, isso não é honra, é bajulação. Se honra fosse uma arma, preste atenção nisso. Como diz o outro, redobre sua atenção. Se honra fosse uma arma, a honra não seria uma espada, mas seria um escudo. Porque honra não é aquilo que eu faço na sua frente, Robert. É aquilo que eu faço na sua ausência por você. Isso que é honra. Eu amo. Eu comecei a gostar depois de velho, na verdade, de filme e história de tempos medievais, sabe? De época, filme de época, essas coisas que reis, cavaleiro, essas coisas todas. Minha irmã tem 4 livros de uma série de época assim. Só que eu não leio porque eu não tenho um troço desse tamanho, não tenho tempo para isso. Um dia ela me emprestou eu tentei ler, mas uma história, num conto daquele me chamou a atenção. Porque naquele contexto daquele mundo, a maior honraria para um jovem era ser escudeiro. O escudeiro, o que é que ele faz? Carrega o escudo e ajuda o cavaleiro. Ele defende o seu cavaleiro. Quando o cavaleiro está atacando, ele está nas costas do cavaleiro com o escudo, defendendo as suas costas, servindo seu cavaleiro. Não existia mais dentro daquele contexto mais honroso do que ser o escudeiro. E o sonho daquele jovem era ser escudeiro um dia. Essa é a história do livro. Humildade é servir e honrar. É defender aqueles que estão na sua frente. É guardar as costas. Eu e a minha esposa, a gente tem algo na nossa vida que é o seguinte: se você falar de alguém com a gente, você vai ter que ter coragem de falar na frente dessa pessoa. Se você tem coragem de falar dela, você pode falar, senão não vai rolar não. É honra. Humildade é servir, é honrar. Jesus ensinou lavando os pés dos seus discípulos.
o que era servir, o que era honrar. Se você quer estar preparado para aquilo que Deus vai fazer, tenha humildade. Humildade é serviço e honra. O segundo ensinamento que Jesus traz ali naquela mesa, depois que ele estabelece a humildade, é a comunhão. Todas as vezes que nós falamos de mesa, vão tocando aí, gente, em nome de Jesus. Nós estamos falando, meu Deus, Jesus estava trazendo para aqueles discípulos, sabe? Agora vocês vão amar uns aos outros, vocês vão servir uns aos outros. E comunhão, se eu não tenho comunhão, queridos, se eu não tenho comunhão, como foi pregado aqui pelo pastor Jardel, se eu não tenho comunhão com o meu irmão que eu vejo, como vou ter com um Deus que eu não vejo? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é refletido no nosso relacionamento com pessoas, irmãos. Não adianta nós queremos ser espirituais e rodar e cair no chão. Nada disso de cair no chão. Você pode cair no chão desde que você se levante diferente da forma que você caiu. Nada disso vai ter serventia se nosso relacionamento com pessoas não for bom. E na comunhão dessa mesa que Jesus estava, tinha Pedro, que era aquele cara que falava que ia guardar Jesus, que ninguém ia colocar a mão dele, ninguém ia prender, mas que nega Jesus. Nessa mesa de comunhão tinha Judas, o que vendeu Jesus para ser traído. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a comunhão, ela nos cura. No relacionamento você é curado e você também cura pessoas. No abraço que você dá, na ligação que você faz, na palavra liberada que você dá, você cura e é curado. Mas no relacionamento, nós também somos feridos e nós também ferimos, querido. Ou você é o ursinho carinhoso gospel que nunca feriu ninguém? Só eu que sou o Pedro, que arranca a orelha dos outros, às vezes. Você já é o santo que está aqui na terra, nem pisa no chão. Você flutua de tão santo que você é. Você acha que você nunca machucou ninguém, não. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente dá muita atenção para Judas e nós esquecemos que sempre tem um João também, que coloca a cabeça no nosso ombro e nos afaga, e nos traz vida, e nos traz paz. Sempre tem, querido. Na comunhão, eu não vou perder a minha comunhão com meus irmãos por causa de Judas. Eu não vou reter os meus olhos por aquele que me trai, mas eu vou colar com João, aquele que me ama. Seja você João na vida de alguém também. Na mesa da preparação, o Senhor Jesus, ele ensina sobre humildade e ele ensina sobre comunhão. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, queridos, não é para você. Presta atenção nisso. O pastor Jardel falou bem assim: agora, nós não recebemos porque nós pedimos mal. A conclusão desse versículo é: nós não recebemos porque pedimos mal, porque nós pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. Ana queria um filho, desesperadamente Ana queria um filho. Ana ora, Ana chora, Ana clama por um filho. Quando o Senhor dá um filho a ela, ela devolve esse filho para Deus. Ana queria uma criança, Deus queria um profeta. Ana queria um menino, Deus queria um sacerdote. Ana queria uma bênção, Deus queria um juiz. Tá vendo? Combinou as coisas. Não é pra gente, é pra mais pessoas, é pro reino, é pra uma cidade, é pra uma igreja. Aquilo que Deus tem pra você não é só pra você, querido. Seu carro não é só pra servir você. A sua casa não é só para servir você. As suas finanças não é só para servir você. Aquilo que Deus te dá é para ser tratado com comunhão e comunidade, querido. Talvez por isso que está demorando a acontecer.
que Deus tem para fazer. Na mesa da preparação tem que ter humildade e tem que ter comunhão. E o terceiro e o mais importante ponto: na mesa da preparação, nós devemos nos lembrar do que verdadeiramente importa. Você que é crente já deve ter entendido. Fazer isso em memória de mim. Na mesa da preparação, Jesus ensina sobre humildade, estabelece a comunhão. E Ele traz uma palavra: lembre-se do que realmente importa. Fazer isso em memória de mim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente esquece. É um cotidiano louco, uma correria doida, é dia após dia, e a gente não lembra daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. É isso que importa. É isso que é o mais importante. Porque se a gente esquecer disso, a gente esquece da comunhão. Porque qualquer coisa, eu não quero mais saber de fulano, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de viver com ninguém, porque eu esqueci do que Jesus fez. Porque se eu esqueço disso, eu esqueço de ser humilde. Porque eu acho que tudo que eu conquistei foi pela minha força, pela minha sabedoria. Mas não, eu esqueço que tudo que eu tenho foi porque Jesus conquistou na cruz por mim. Tudo que você tem foi porque Jesus conquistou na cruz por você. Sabe por que você não bebe mais? Sabe por que você não é mais viciado em droga? Sabe por que você está sentado aqui respirando nessa noite? Foi porque Jesus um dia morreu na cruz por mim e por você, queridos. E Ele levou os nossos pecados naquela cruz. E Ele nos tornou livres. Nós somos libertos por causa disso. Na mesa da preparação, o Senhor ensina sobre humildade, estabelece a comunhão e nos faz lembrar daquilo que verdadeiramente importa: o sacrifício dele na cruz. O que Deus tem para fazer nesses dias na sua vida, o que o Senhor preparou para você nos próximos meses, nas próximas estações, no próximo ano, o que o Senhor tem para você no seu ministério, na sua família, na sua casa, o que Deus tem para você tem que estar estabelecido para receber aquilo que Deus tem para você, em humildade, comunhão e lembrar daquilo que Jesus fez na cruz, queridos. Glória a Deus. Fique de pé comigo, você que pode. Misericórdia. Numa quinta-feira como essa, Jesus estava talvez reclinado sobre a mesa, ou talvez já tinha orado e estava indo por Getsêmani orar. Talvez ele estava conversando com seus discípulos agora, ou talvez ele estaria repartindo pão. A hora exata eu não sei, mas eu sei que numa noite de quinta-feira como essa, o Senhor sentou com seus discípulos. Jesus faz 3 orações naquele lugar. Ele faz uma oração por Ele mesmo. E Ele fala assim: Pai, glorifica o Filho para que o Filho possa glorificar o Pai. Ele faz uma oração pelos seus discípulos que estavam ali. Falou: Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, a não ser aquele que já estava predestinado à perdição. Falando de Judas. E Ele faz uma oração, queridos, por mim e por você. Leia o Evangelho de João. Por aqueles que ainda irão vir. Essa é a oração de Jesus. Por aqueles que irão receber a mensagem através desses aqui. Ele está orando por mim e por você. E a oração dele é bem assim: Pai, não deixe que eles se percam, porque eu quero estar com eles no céu. Meu Deus, que amor é esse? Na mesa da preparação, Jesus
não esqueceu de mim, de você. Nós estávamos lá com Ele também. E Ele anseia, tem expectativa de sentarmos no céu, na boda do Cordeiro, e participar com Ele novamente. Mas nós não podemos perder aquilo que Ele tem preparado para nós ainda aqui nessa terra. Porque o que Ele tem para fazer em você, através de você, pode mudar uma geração, pode mudar uma família, pode mudar um bairro, pode mudar uma casa. Eu não sei. Mas que nós possamos estar com essas chaves em mãos. Humildade, comunhão e com a memória no Senhor, naquilo que Ele fez na cruz. Adore o Senhor comigo nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente